A ideia aqui hoje é dar uma passada, né, por esse mundo novo de inteligência artificial, mas com foco nas aplicações para o RH e comunicação interna. Então, de forma breve, me apresentando, eu sou Andréa, sou fundadora e CEO da WorkHub. Trabalho há mais de 20 anos com projetos de comunicação, de design, tecnologia, muito com foco em user experience, né, employee experience e no desenvolvimento de produtos digitais com essas finalidades. E um desses produtos, que acabou virando então uma empresa, é a WorkHub, que é uma empresa que fornece portais corporativos, portais de comunicação como intranet, extranet, num modelo de software como serviço, né, por assinatura e uma entrega muito rápida, agregando bastante valor aí às demandas de RH nas empresas. Mas para a gente começar e já embarcar aqui no nosso tema, falando um pouquinho de inteligência artificial, né? Apesar de ser uma coisa tão nova e que, de certa forma, traz uma revolução aí para a gente, né? Tanto no nosso dia a dia como pessoa física, né? Mas também no nosso mundo profissional. Essa não é uma coisa que surgiu assim, né, do nada agora. Vem lá da década de 50, até um pouquinho antes, mas enfim, na década de 50 a gente começa a ver esses primeiros estudos, as primeiras entregas, digamos assim, né, relacionadas à inteligência artificial, primeiro chatbot ali na década de 60, depois no final dos anos 90, né, alguns aqui talvez lembrem daquele jogador de xadrez, o Kasparov, que perdeu, né, do Deep Blue, aquele supercomputador da IBM. Então foi um marco naquele momento também, culminando com as discussões todas, né, da virada do milênio, enfim, o mundo vai ser dominado pelas máquinas, né, todas aquelas discussões. Mas enfim, a partir do início dos anos 2000 ali, a gente começa a ver no nosso dia a dia algumas aplicações mesmo práticas, a gente começa a usar de fato no nosso dia a dia a inteligência artificial. Oi, boa noite. Começa ali com o Google, por exemplo, a gente podendo dar instruções para o Google por voz, né? E depois, enfim, né? Agora, mais recentemente, só a Tesla, né? Com o modelo autônomo de direção. E agora, tão recentemente, ChatGPT, OpenAI e tantas coisas que vão mudando. Colocando isso numa perspectiva mais agora do mundo do trabalho, né? Tem uma série de estudos recentes agora falando dessa aplicação e começando a estudar um pouco mais a aplicação de estudo no ambiente de trabalho. E a gente vê um estudo do Gartner desse ano, né, mostrando que 38% das pessoas em cargos de liderança, né, dos executivos, estão investindo em inteligência artificial generativa por conta da influência direta na experiência do cliente. A gente vai falar já já sobre o que é generativa, preditiva e tal, né? E no Brasil, um estudo aí de 2022, né, mostra que 41% das empresas relatam já ter adotado tecnologias de inteligência artificial de forma ativa. E essas aplicações acabam trazendo dois aspectos assim bem importantes, né, para a gente olhar. A questão da economia de tempo. Então, muitas das aplicações de inteligência artificial têm a ver com a gente, de alguma forma, reduzir, otimizar processos, reduzir tempo, né, muito nessas tarefas rotineiras. E isso deriva uma outra grande pauta, né, de discussão em todos esses aspectos relacionados à inteligência artificial, que é a condição das pessoas, né? Das equipes de trabalho, enfim, toda essa discussão de eu vou perder meu emprego por causa da inteligência artificial e tal. Mas vem aí um desafio muito grande, porque as pessoas começam a ter um valor muito maior nas tarefas que agregam valor, né? E principalmente as que têm a ver com tomada de decisão, com decisões estratégicas, com planejamento, análise crítica, ponderação. Então, deixa de fazer sentido para a gente estar tão ali ligada a essas atividades mais operacionais ou repetitivas, né? Indo um pouquinho adiante, né, existem assim diferentes tipos, né, uma variedade de tipos de inteligência artificial, mas eu vou focar aqui em duas que são as que estão mais presentes no nosso dia a dia e as que a gente mais discute, né, nas aplicações na vida profissional, né? A diferença entre a inteligência artificial, né, é a preditiva e a generativa. De modo geral, e de uma forma até meio simplista, né, mas a preditiva, ela usa o aprendizado das máquinas, ela usa os dados que a gente tem para fazer uma análise estatística, identificar padrões, antecipar comportamentos, né, e poder prever
alguma coisa que vai acontecer no futuro. Nesse sentido, a gente tem, por exemplo, sei lá, o Waze, uma coisa que está aí no nosso dia a dia, né, de utilização normal, Waze, Google Maps, tudo esse tipo de aplicativo. Vários aplicativos assim de atendimento, bancos usando a inteligência preditiva, por exemplo, em chatbots e tal. Mas na indústria também, por exemplo, se tem empresas como a Hering, como a Toyota, usando isso para prever padrão de vendas, né? E achar, desde identificar onde que é melhor eu abrir uma loja, até a minha distribuição de estoque, né? Antes que acabe ou antes que eu tenha um problema. Ou movimentos como a Toyota, que está colocando o estoque em movimento, não é mais só a entrega, né? Mas ela está reposicionando o estoque em lugares estratégicos para essa reposição ser muito mais rápida, né? Aí a generativa, por sua vez, utiliza então todo aquele aprendizado, todo aquele mundaréu de informações, né? Mas para aprender com aquilo ali e ter como resultado a criação de uma coisa nova, de um conteúdo novo, de uma imagem nova, de um produto novo. A gente está muito acostumado aí agora com o ChatGPT e todas essas ferramentas que acabam ajudando a gente na criação de diferentes conteúdos, imagens, vídeos e tal. Mas a gente tem algumas outras aplicações, como, por exemplo, o Spotify, diferente da Netflix, que usa a inteligência artificial para indicar para a gente, né, conteúdos especiais, e as indicações que vêm para mim são diferentes das indicações que vêm para outra pessoa, né? Por exemplo, o Spotify, ele usa a inteligência artificial para, além de identificar esses padrões, mas identificar o tipo de música que eu estou escutando, e aí não o tipo de música no sentido, ela está ouvindo rock, pop, MPB, não como estilo musical, mas que tipo de som eu estou ouvindo, é um som mais pesado, é um som mais leve, é um som mais assim, mais assado, e aí me indicar outros sons que não necessariamente são daquele estilo musical, mas que estão dentro de um estilo de som que eu possa gostar, né? E agora o lançamento recente, né, da Microsoft, por exemplo, o Copilot, que dá uma certa revolucionada ali no nosso dia a dia, né, no nosso cockpit de trabalho, enfim, sugerindo conteúdos, sugerindo aplicativos, sugerindo pautas para reunião, sugerindo até eu marcar uma reunião com determinada pessoa para discutir um assunto que a gente vem falando por e-mail, enfim, né, muda um pouco essa dinâmica. Então, só para dar isso aqui é para a gente dar um panorama, né, para a gente da diferença dessas dois tipos de inteligência, mas também para a gente começar a entender um pouco essas diferenças e onde a gente se encaixa, né, no uso dessas diferentes inteligências artificiais. E para acalmar um pouco aquelas pessoas que podem estar um pouco aflitas a respeito da relação, né, entre humanos e a inteligência humana e a inteligência artificial, tem essa imagem aqui comparativa, é uma imagem da Marta Gabriela. A Marta é uma estudiosa, uma referência nas discussões sobre novas tecnologias, novas tendências, inovação e tal, pessoa que vale a pena acompanhar. Mas, assim, dando uma comparada, né, entre o que é a inteligência artificial e o que é a inteligência humana, a artificial, ela tem uma série de habilidades, mas a gente consegue utilizar uma por vez, diferente do ser humano, que utiliza múltiplas habilidades simultaneamente, né? A gente tem uma questão, se a gente consegue circular melhor e com mais autonomia nessas discussões, porém com menos automação, porque é onde vai a inteligência artificial. Por isso, toda essa discussão de como a gente otimiza e ganha velocidade, né, nas coisas com a inteligência artificial. Ganha também em volume, em velocidade de processamento, né? Porém, toda essa análise tem como base, né, a natureza dessa inteligência é a razão. Diferente da gente, que a gente ganha não no volume dessas análises, nem na velocidade, mas nas situações de ambiguidade, nas situações onde a gente precisa ter ali pensamento crítico, análise crítica, ponderação. E a natureza dessa nossa análise é a emoção. Então, são tipos de inteligências diferentes. Sem dúvida, tem uma série de complementaridades. E é muito interessante a gente ver como o artificial consegue ajudar a gente. Tem uma frase que eu acho bem interessante, né, para a gente pensar. Assim, tem muita gente falando assim, a inteligência artificial vai tirar o meu emprego, vai tirar o emprego de muita gente e tal. Acho que como toda grande disrupção, toda grande mudança, tem sim esses momentos,
Mas a frase que eu achei interessante, assim, a inteligência artificial não vai tirar o seu emprego, mas a pessoa que sabe utilizar a inteligência artificial melhor que você, essa sim pode tirar o seu emprego. Então, um pouco disso, assim, de como que a gente consegue se preparar para usar isso a nosso favor, a favor do nosso trabalho, a favor da sociedade, a favor, enfim, de tantas atividades que a gente tem e tantos desafios que a gente tem pela frente. Não? Entrando agora um pouco aqui na nossa pauta mesmo, né? Falando um pouco da aplicação da inteligência artificial, primeiro agora com foco no RH, né? A gente vê uma série de iniciativas, de testes, de abordagens, né? Mas eu separei 4 aqui que são as que mais estão em voga hoje e as que mais estão sendo discutidas, né? E, bom, como tudo na vida, né? Prós e contras, e aí vai da nossa inteligência humana, né? Conseguir avaliar isso tudo e ponderar e, enfim, ter um olhar bem crítico, né, em relação ao uso dessas coisas todas. Um pouco mais para frente a gente vai falar um pouco dos desafios e dos desafios das considerações éticas, né, em relação a isso. Mas, enfim, primeiro ponto, recrutamento e seleção. A gente vê uma série de empresas já utilizando, tanto fornecendo, né, esse tipo de ferramenta, como muitas empresas também utilizando nas atividades de recrutamento e seleção. A utilização da inteligência artificial aí ajuda muito a otimizar uma série de processos e a otimizar uma série de tarefas administrativas, desde lá da abertura das vagas, do processo de seleção, seleção de currículos, seleção das pessoas que são candidatas, até a identificação das melhores pessoas, né, das melhores candidatas, e a qualificação disso. Além disso, depois a leitura dos documentos, a validação de documentos, a validação de dados, né, dessas pessoas e tudo mais, essas são as principais aplicações. Junto com isso vem uma série de desafios, né, de vieses e tudo mais, que são, a gente vai falar já já, né, mas que são hoje pontos importantíssimos para a gente ver para que o uso da inteligência artificial em atividades como essas de recrutamento e seleção, não, em vez de ajudar, não piorem, né, um problema e não criem, por exemplo, bolhas, né, de seleção baseado em algum tipo de padrão ou algum tipo de viés social e tal. Mas alguns exemplos práticos disso, por exemplo, empresas que têm um alto volume de contratação, por exemplo, empresas, sei lá, do varejo ou bens de consumo, então empresas que acabam contratando muito pessoas para, sei lá, ponto de venda, né, PDV, ou contratam muitas pessoas para eventos esporádicos, né? Ou tipo, sei lá, campanha de Natal. Então, eu preciso trazer um monte de gente para o time agora, temporários, né? Para essas atividades temporárias. Você tem um volume muito grande, né? De currículos e tudo mais. E você tem alguns aspectos técnicos que você precisa avaliar para que seja um primeiro critério de seleção. Então, situações como essa otimizam demais, né? A inteligência artificial acaba otimizando demais esses processos. Uma outra aplicação seria no onboarding, né, de novas pessoas, de novos funcionários. O onboarding hoje, ele é um gargalo, né, para as grandes empresas. Você tem, enfim, né, uma infinidade de cargos, de atividades, de setores, de áreas, enfim, documentos que são diferentes para esse ou para aquele cargo. Documentos que você precisa de acordo do funcionário, né, para esse ou para aquele cargo e por aí vai. Então, tem uma luta muito grande das empresas em tentar padronizar ao máximo. Essa padronização vai na direção de conseguir otimizar tempo também, né, e ganhar escala nesses processos, mas você acaba criando um padrão, né, um template que às vezes não atende os diferentes perfis, os diferentes cargos ou as diferentes localidades. Então, o uso da inteligência artificial nesses processos, né, nesse momento do onboarding, ajuda você a não só personalizar os conteúdos, mas também personalizar a experiência de consumo desses conteúdos. Então, o momento de entrega desses conteúdos, o formato do conteúdo. Então, às vezes eu posso ter para determinado perfil, esse conteúdo vai em texto, para um outro perfil isso aí vai em áudio, vai em vídeo, enfim, né? Posso brincar com diferentes formatos de conteúdo, diferentes intensidades desse conteúdo, tudo isso baseado nas informações que a
gente tem, no conhecimento que a gente tem daquela pessoa, enfim, da cultura da empresa. E aí criar um programa super personalizado, né, para essas diferentes realidades e diferentes perfis, né? Uma outra aplicação que também vem sendo muito utilizada é na gestão de desempenho, e já vou falar dos dois meios juntos, né, do próximo, da avaliação de competências. Você, enfim, quem é do RH aqui já deve ter participado daquelas campanhas de análise de desempenho, ciclos de análise de desempenho que duram aí 3, 4, 6 meses, né? Entre iniciar a campanha, disparar os links, né? Habilitar os portais, enfim, né? As planilhas e tal para serem preenchidas, análise 360 e por aí. Depois a compilação de todos esses dados, a divulgação dos resultados, e a criação depois dos planos de desenvolvimento, né? Então, a inteligência artificial consegue ajudar muito desde na otimização desse processo todo. Então, todo esse processo mais operacional torna-se muito mais rápido, muito mais assertivo na distribuição dessas informações todas, né? Mas também, principalmente, na análise disso tudo, né? E é possível fazer uma análise muito mais rica, né, desse material todo, de todos os feedbacks que foram dados ali, e conseguir sugerir planos de desenvolvimento individual, né, os PDIs, de uma forma muito mais assertiva e muito mais direcionada e individualizada, né, para as pessoas. E já fazendo uma ligação com o próximo ponto, né, avaliação de competências, todas essas habilidades, todos os feedbacks podem ser analisados e a gente entender aonde que estão ali gaps ou oportunidades de melhorar, né, o conjunto de habilidades do time e poder oferecer para essas pessoas treinamentos personalizados ou conteúdos muito mais direcionados e relevantes para cada perfil, né, de pessoa, baseado, enfim, atrelado ao cargo, né, os desafios que ela tem, as metas, eventualmente, que estão ali contratadas para ela para aquele período e tal, e tudo isso ser feito de uma forma muito, muito personalizada, customizada e direcionada, né? Para todos esses itens, né, e para todos esses exemplos que eu dei, hoje a gente tem uma série de empresas, uma série de startups com soluções nessa direção e todas elas de muito fácil implantação e de muito fácil início de uso, né, dentro das empresas. E isso traz uma série de benefícios, né, para o RH. Primeiro, que comentei já aqui, né, essa questão da eficiência e da automação. Então, a redução muito expressiva, né, no tempo que é gasto nessas tarefas repetitivas ou nessas tarefas tão operacionais relacionadas a todos esses processos, né? E aí, obviamente, tamanho de time, né, é sempre uma questão nas empresas. É muito comum a gente ouvir das empresas: poxa, eu estou aqui sem time, eu estou aqui sem gente para poder tocar esse processo, aquele processo. Então, a hora que você consegue ganhar esse tempo, né, ganhar eficiência nesses processos, você libera o tempo do seu time para que seja aplicado ali em atividades mais relevantes, mais estratégicas e que precisem mais da nossa inteligência humana, né, no que diz respeito a essas análises, enfim, ao planejamento dessas atividades todas. Uma outra coisa muito importante também é a questão da tomada de decisão baseada em dados, né? Então, a hora que você começa a ter a compilação de todos esses resultados, a análise de todos desses feedbacks, a geração desses insights todos e tal. Então, são muito mais dados sendo analisados com uma velocidade muito maior e com uma capacidade muito maior e entregando na tua mão, enfim, relatórios ou BIs, enfim, né, dashboards ali, que te permitem tomar a decisão de forma muito mais assertiva, mais estratégica, fundamentada em dados confiáveis, né? Em dados que são gerados ali dentro da empresa, enfim, numa velocidade muito maior, né? E, por fim, essa questão da personalização e do engajamento, né? Não é só uma questão de, vou gerar um conteúdo incrível, entregar ali para as pessoas e tal, mas, assim, no momento onde a gente discute tanto, né, engajamento, novos modelos de trabalho, modern work, etc., e toda essa questão da experiência do colaborador, né, o employee branding, employee experience, marca empregadora, todos esses aspectos. Então, você conseguir oferecer
uma experiência individualizada, uma experiência direcionada, né, para cada pessoa ali dentro do ambiente de trabalho, isso, sem dúvida, melhora engajamento, melhora o entusiasmo, né, da pessoa em fazer parte ali enfim, da empresa, de todos aqueles movimentos, né, e a satisfação no ambiente de trabalho. Então, hoje já tem uma série de estudos, né, mostrando isso, redução de turnover, aumento do engajamento, melhora na comunicação, enfim, uma série de coisas por conta dessa personalização, né, do conteúdo e do direcionamento mais individualizado das ações, dos planos de desenvolvimento, enfim, dos conteúdos em geral, né, dentro da empresa. Falando um pouquinho agora das aplicações mais voltadas para a comunicação interna, né? Primeiro, o que a gente chama de análise de sentimentos, né? Então, por exemplo, se você tem algum canal mais estruturado, ou mesmo que seja um canal, entre aspas, desestruturado, mas falando aqui de comunicação síncrona, assíncrona, né? Se você tem um canal de comunicação estruturado na empresa, então a inteligência artificial pode ajudar muito na compilação dessas informações, no monitoramento dessas informações, no monitoramento de feedbacks, por exemplo, ou de conversas em fórum de discussão e tal, que possam gerar ali insights e identificar tendências. Então, e essas tendências podem ser tendências positivas ou não tão positivas, né? Então, sentimentos assim de positivos, né, de engajamento, de entusiasmo com determinada coisa, de aceitação, né, enfim, de algum movimento específico que a empresa está fazendo, ou de movimentos otimistas em relação a algum grande movimento, ou outro lado, né, movimentos, tendências ali de dúvidas, ou de insegurança, ou de incertezas, e que daí rapidamente a comunicação pode se movimentar para fornecer mais informações, mudar a forma de se comunicar, enfim, usar essas informações a favor para que a comunicação seja mais assertiva e mais direcionada, né, aos objetivos da empresa, aos objetivos ali da equipe, ou, enfim, né, estimular a discussão e a colaboração das pessoas dentro da empresa, né? Um outro aspecto é a evolução dos chatbots, né, e dos assistentes virtuais. Então, se a gente veio vivendo, né, ali uma época onde os chatbots tinham ali a sua inteligência, mas eles eram baseados numa árvore de conteúdos, né, que você ia meio que quase que manualmente montando. Então, se a pessoa perguntar isso, a resposta é aquilo. Se a pessoa perguntar aqui a coisa B, a resposta é aqui a B. Mas e se a pessoa mudasse a pergunta, né, ou se ela perguntasse a coisa C, aquilo ali não tinha resposta na árvore de conteúdos, né? Então, a inteligência artificial vem para evoluir isso daí e melhorar a experiência da pessoa, né, do colaborador, nessa interação, né, das informações com a empresa. Então, isso vai desde, por exemplo, um chat interno para dúvidas, sei lá, dúvidas de RH, por exemplo, né? Como é que eu faço o reembolso de uma despesa médica, ou sei lá, de uma despesa qualquer? Perdi determinado documento, como é que eu peço outro? Perdi meu crachá, queria trocar a foto do meu crachá, como é que eu faço isso? Então, todos esses procedimentos internos, esses processos internos, solicitações e tal, podem ser feitas, né, por esses chatbots, e as respostas não são mais só baseadas naquela assim, você quer isso ou isso? Você quer fazer uma pergunta sobre esse assunto 1, 2 ou 3, né? Mas isso pode ser uma conversa muito mais fluida, né? E muito mais, entre aspas, humana ali no chat, usando a inteligência artificial. Então, isso, e uma outra vantagem é que, assim, vocês não precisam mais montar essa árvore de conteúdo para que o chat responda, né? O chat é capaz de utilizar todo o conteúdo que gira aí dentro da empresa, né? Então, por exemplo, se a empresa tem uma intranet, ele pode consumir e utilizar esse conteúdo, todo o conteúdo que está lá na intranet, para alimentar a inteligência, né, desse chat. Pode ser utilizada troca de e-mails, enfim, toda a inteligência de conteúdo, né, que tem na empresa, todo esse conteúdo gerado pode ser insumo para alimentar a inteligência artificial e ir aprendendo, né, com esses conteúdos para poder dar essas respostas e facilitar a comunicação interna. Além disso, hoje tem uma série de ferramentas que utiliza inteligência artificial para fazer o resumo ou a compilação
de informações, de troca de comunicação. Então, imagina que, assim, hoje todo mundo deve sofrer aí com a proliferação de grupos de WhatsApp, né? E muitas empresas têm a sua comunicação baseada no WhatsApp, em grupos de WhatsApp, e isso, em algum momento, perde-se o controle, tanto da empresa em relação ao que está sendo feito ali, quanto da própria pessoa que está, de repente, em 10, 12, 15 grupos diferentes, e você já nem lembra mais de onde foi que você viu que alguém falou, postou documento, fez isso, fez aquilo. Então, a gente tem uma série de ferramentas de inteligência artificial. Tem uma muito bacana chamada My Group Metrics, por exemplo, que ela faz o resumo do grupo. Então, ela fala assim, periodicamente, ela fala assim, olha, essa semana fulano falou isso e o outro fulano falou isso aqui e sugeriram essa e essa ferramenta ou postaram esse documento e comentaram sobre isso, isso e aquilo. Então, ele faz um compilado e um resumo das informações, mas não só no sentido assim, 3 pessoas falaram disso, 2 pessoas falaram daquilo. A inteligência artificial consegue sugerir coisas ali baseada na conversa que foi feita. Então, são evoluções, né, dos chatbots e desses assistentes virtuais que a gente pode super utilizar na empresa, de novo, né, otimizando o tempo, acelerando, né, etapas e otimizando esses processos internos e, obviamente, melhorando a experiência e a comunicação dentro da empresa, né? E como terceiro ponto aqui, talvez o que a gente tenha mais visto, né, ou que a gente acaba que utilizando mais, ou está mais na nossa mão, é toda essa questão de criação e personalização de conteúdo. Então, todas essas ferramentas, o próprio ChatGPT, OpenAI, o DALL-E para gerar imagens, sei lá, Midjourney, ou a inteligência artificial do Google, Gamma App, enfim, todos esses daí que de alguma forma, aceleram e muito a geração dos conteúdos, né? Texto, imagem, apresentações, vídeo institucional, vídeo de campanhas, post de rede social, enfim, né? Tudo isso. E aí aqui tem muita discussão, né, sobre os jornalistas vão desaparecer da face da terra com essas ferramentas todas e tal. De novo, né, a gente tem uma questão aqui que é acelerar processos, né? Facilitar, otimizar o nosso tempo. Mas a nossa análise crítica, o nosso olhar, né? A nossa inteligência aplicada, isso não tem substituição. Então, por mais que eu peça, por exemplo, para um chat GPT, cria aqui um texto com essa e essa característica, crie lá todo o meu prompt, para um texto, sei lá, de uma campanha ou de uma notícia que eu vou escrever e vou publicar dentro do portal da empresa, por exemplo, isso não tira a minha responsabilidade ou a necessidade de um olhar humano, né, sobre a qualidade daquele texto e a crítica em cima daquele conteúdo, né? Justamente, de novo, né, para a gente evitar os vieses, evitar informações equivocadas ou até mentirosas, né? Ficou muito famoso um caso recentemente de um advogado nos Estados Unidos que criou lá toda a defesa do processo com, enfim, inteligência artificial, gerou lá N páginas daquela defesa, citando várias leis, outros processos e etc. Simplesmente foi lá, pá, entregou e foi para o fórum, né? E quando chegou lá, a boa parte das leis que ele tava, que eram citadas no documento dele, que ele apresentou, não existiam ou não tinham nada a ver com o que ele estava falando, né? Então, por mais que essas ferramentas sejam incríveis, e elas são mesmo, isso não tira, né, da gente a responsabilidade de, enfim, no mínimo validar, né, o que tá sendo produzido ali. E pensar o que é que a gente quer fazer, qual é a frequência que a gente vai utilizar esses conteúdos, enfim, para quem esse conteúdo está sendo produzido e tal. Porque a gente pode usar isso, de novo, né, a nosso favor e melhorar todas as questões de segmentação, por exemplo, de conteúdo. Se você pensar dentro de uma empresa e eu tenho que passar um comunicado importante para o meu público interno, eu posso criar diferentes versões de forma muito rápida, né, desse conteúdo, mas numa linguagem de um tipo, porque isso aqui vai para alta liderança. Há uma outra linguagem um pouco mais acessível, porque isso aqui vai lá
para o pessoal mais operacional, chão de fábrica. Ah, uma outra linguagem muito mais técnica, porque isso aqui vai para uma outra, sei lá, para uma equipe mais especializada ou mais direcionada, né? Então, utilizar isso daí para ajudar a gente na produção desses conteúdos, otimizar essa produção toda e tornar cada vez mais relevante e aumentar o engajamento, né, nos conteúdos que a gente tem. Então, alguns exemplos aqui de uso, tem várias outras coisas, né, sendo utilizadas, desde a gestão, mirando ali gestão de documentos, criação de documentos já prontos, atas de reunião. Então, você tem ali um seminário, uma coisa que está acontecendo, uma grande reunião ou um encontro da empresa, a ata dessa reunião ou o resumo dessa reunião ou a transcrição dessa reunião já vai acontecendo ali de forma automática e já é compartilhada para todo mundo, com todo mundo. Então, tem várias outras aplicações, mas eu destaquei aqui 3 que são as que a gente tem visto maior discussão a respeito, né, e maior aplicação também. E a inteligência artificial e essas, enfim, né, ações que a gente consegue fazer tem impacto direto na cultura organizacional, né? Principalmente nas mudanças de dinâmica de trabalho. Então, assim, se a gente já vem de um impacto aí, né, de pandemia, trabalho remoto, trabalho híbrido, volta para o presencial, fica no remoto, e agora, como é que faz? Mas e tal processo? E acesso a isso, aquilo? Então, tudo isso já vem sendo, ainda né, uma discussão para a gente, e ainda coloca esse tempero a mais, né, da inteligência artificial. Então, sem dúvida, preciso ter, né, uma série de adaptações dentro da empresa para que a gente consiga acomodar os diferentes modelos de trabalho e como que a gente consegue usar a inteligência artificial para ajudar, né, nessas novas dinâmicas de trabalho, né? Então, de novo, né, otimizar processos, otimizar fluxos de trabalho, mas também conseguir melhorar a experiência dos times, das pessoas, né, nas suas atividades, mas também no seu dia a dia ali da empresa, nesse sentimento de pertencer a este ambiente aqui, né, de pertencer a essa empresa e estar alinhado a esses desafios. Então, como a inteligência artificial também passa a fazer parte de uma cultura dentro dessa ou daquela empresa, né? Um outro aspecto que muda bastante e aí tem a ver diretamente, né, com questões relacionadas à comunicação interna, mas é o fortalecimento de aspectos como, por exemplo, transparência e colaboração, né? Então, a inteligência artificial, a gente comentou agora há pouco, né, pode facilitar muito a comunicação entre diferentes áreas, entre diferentes departamentos, diferentes níveis hierárquicos, diferentes unidades, escritórios. Tem um escritório aqui, um ali, o outro no outro país, no outro continente, e essas coisas todas ultrapassam o limite de uma troca de mensagens ali naquele chat ou de uma troca de mensagens ali em outro lugar, e isso passa a ter uma fluidez, uma transparência maior, utilizando, né, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial. E isso, sem dúvida, traz um impacto cultural também dentro da empresa. E um outro aspecto é o desenvolvimento das habilidades. Então, sem dúvida, todo este novo, não diria um movimento, mas assim, todo esse novo cenário de novos modelos de trabalho, novas ferramentas, inteligência artificial e tudo isso, exige da gente novas competências, né, novas habilidades. Então, como a gente consegue colocar isso, né, à disposição como treinamentos, por exemplo, né, colocar esses treinamentos à disposição dos nossos times, mas também que esses treinamentos estejam alinhados à cultura e ao que a gente quer colocar ali como, enfim, como drive, né, da nossa empresa. E que pode ser diferente, aqui pode ser de um jeito, ali pode ser de outro, né? Mas essas novas competências, sem dúvida, são necessárias para que a gente possa num aspecto mais técnico, né? Tirar proveito dessas tecnologias e tirar mais proveito dessas ferramentas e otimizar de fato o trabalho, mas num aspecto mais estratégico e mais de planejamento, como é que isso ajuda a gente a ter mais tempo para focar nisso e preparar a gente para poder focar nisso, né? Tem uma discussão muito grande hoje em dia no equilíbrio que se tem ou que não se tem, né, hoje, entre o nosso preparo acadêmico, digamos assim, né? Então, desde que a gente entra na escola até que a gente sai da faculdade, são aí quase 20 anos, né, de estudos, e que
tem um caráter ali que prepara as pessoas muito mais para responder sim ou não do que responder criativamente, né, os desafios ou as provas. Então, a gente foi perdendo ao longo do tempo algumas capacidades de análise, de ponderação e etc. O mundo do trabalho está exigindo isso, né? Cada vez mais a gente ouve falar e ser exigido, entre aspas, né, dos nossos times, aspectos de inovação aberta, de colaboração, de tendências, aquele pensar fora da caixa já ficou quase que antigo, né? Assim, pensar na caixa, agora é pensar fora do universo, quase, né? Com tantas possibilidades. E, ao mesmo tempo, a pessoa sai desse preparo acadêmico numa outra direção, né? E o equilíbrio com a vida pessoal. A gente está hoje cada vez mais com tudo interligado e esses novos modelos de trabalho também tornam esse equilíbrio mais difícil. Então, como pegar esses 3 pilares, por exemplo, né, e criar aí uma composição que faça sentido e para isso, que habilidades que a gente precisa ter, né, que competências que a gente precisa ter para conseguir navegar melhor nisso e como que a gente consegue contribuir para que esses pilares também se modernizem na mesma velocidade que o mundo ao nosso redor tá andando, né? Falando aqui de alguns casos de uso, né, de alguns exemplos, dentro dessa área, né, de recrutamento e seleção. Então, empresas, por exemplo, IBM, Unilever, estão utilizando inteligência artificial para agilizar recrutamento, principalmente nessas vagas, digamos assim, né, que tem um volume muito grande, né, ou que tem necessidade de habilidades específicas ou técnicas específicas, né, que para completar aquelas vagas. E acho que o recrutamento e seleção vem sendo uma das áreas ou das etapas, né, ali dentro da empresa que mais tem se utilizado e se discutido inteligência artificial, né? Dentro daquela questão lá de tomada de decisão baseada em dados, né? Você vê a Amazon, Deloitte usando inteligência artificial para analisar volumes gigantescos de dados. E esses volumes de dados têm a ver com conteúdos da empresa, conteúdos da análise, né, das pessoas e tal, para que o RH possa tomar decisões mais precisas. E essas decisões vão desde, por exemplo, assim, vamos mudar determinado benefício. A gente estava virado mais para cá, agora a gente precisa vir mais para lá. Vamos aumentar o nosso portfólio de benefícios, por exemplo, ou vamos aumentar o nosso portfólio de cursos, vamos descontinuar essas coisas e criar essas coisas novas, porque esse é o movimento que está tendo aqui dentro da empresa e isso está alinhado com os nossos objetivos, né? Na parte de treinamento, então você vê Facebook, Microsoft, ainda mais agora, né, com o Copilot e tal, investindo muito em inteligência artificial para personalizar treinamento e desenvolvimento, né? Muito em linha com essas questões das novas habilidades, das novas competências, né? E essa parte de treinamento é outra parte também que tem assim, vem tendo uma aplicação muito grande. Desde essas discussões de microlearning ou lifelong learning, como que a gente consegue não mais despejar, né, uma tonelada de coisas em cima das pessoas e simplesmente cobrar ali que fez ali o e-learning ou qualquer coisa assim, né? Mas que isso seja cada vez mais relevante, mais direcionado e, de novo, alinhado ao que se tem como objetivo estratégico, enfim, como propósito e tal, tanto individual, mas também alinhado ali com a empresa. Extrapolando um pouco aqui, só para a gente também não ficar preso a coisa só aqui dentro dessa área, mas só para vocês terem ideia, né? Alguns outros exemplos, alguns outros casos de uso um pouco fora, né, aqui do nosso universo de discussão. Mas, por exemplo, tem muita coisa sendo feita na linha aí de design de medicação, por exemplo, né? Então, tem um estudo do Gartner que diz que até 2025, mais de 30% das medicações, dos remédios que a gente vai ter acesso, foram desenvolvidos utilizando inteligência artificial. E a inteligência artificial é utilizada nesses aspectos, né? Muito, por exemplo, para descobrir novas combinações, né? Novas combinações de moléculas, novas combinações de propriedades dos elementos e tudo mais na criação desses remédios, né? Desenvolvimento de software, então você vê uma série de empresas acelerando demais o desenvolvimento de seus produtos ou de softwares, porque está usando inteligência artificial, seja para ajudar a escrever o código, mas ou para validar, para testar, né, os códigos, então isso acelera demais também.
Na ciência de materiais, existem casos super interessantes também de você pegar determinados materiais e testar novas combinações para testar características físicas. Então, durabilidade, é mais impermeável, menos impermeável, é mais flexível, menos flexível, quebra, não quebra e tal. E esses materiais são utilizados, enfim, em uma infinidade de setores, né, da indústria, do comércio, enfim, da área de serviço. Então, enfim, só para dar alguns exemplos assim que extrapolam um pouco aqui o nosso universo, mas para a gente abrir também o entendimento e não ficar assim tão preso, que tem muita gente que acaba ficando presa de que inteligência artificial é igual a ChatGPT, gerar conteúdo, né? E não, você tem uma infinidade de coisas acontecendo, né, dentro disso. A área jurídica, inclusive ligada ao RH, né, para validação de dados, a validação de casos, tem um caso de análise de processos trabalhistas, né, numa grande varejista aqui do Brasil, e o caso lá deles é assim, a inteligência artificial, tem bancos também utilizando isso, mas enfim, a inteligência artificial entra lá, analisa todos os processos, todas as argumentações, todas as sentenças, todos os resultados, né, da coisa toda, e consegue entregar relatórios assim que indicam tendências, né, indicam comportamentos, e aí a empresa consegue já se preparar ou antever determinados problemas ou até mitigar determinados riscos por conta de alguma ação específica ou a geração de conteúdos, né, específicos, por exemplo, ou treinamento, ou até a substituição de algum processo, a mudança de algum processo interno, né, que possa estar gerando enfim, esse volume todo jurídico, né? Enfim, então tem uma infinidade aí de aplicações, né, de casos de uso que hoje, assim, é quase que para onde você olha é capaz de ter ali uma inteligência artificial fazendo alguma coisa para você, né? Agora, tudo isso traz também uma série de desafios, né, enfim, de pensamentos, né, que a gente precisa ter aqui no radar e muita coisa que ainda não tem resposta, não tem solução, né? É aquela história, problema novo, solução nova, né? Não tem como a gente tentar encaixar as soluções atuais, né, em problemas novos, inclusive em problemas que a gente nem sabe que podem existir ainda, né? Quem podia imaginar, sei lá, 2, 3, 4 anos atrás, que a gente ia ter, sei lá, imagens fake. Não sei quem acompanhou o problema da Taylor Swift, por exemplo, né, recentemente, que uma série de imagens bem críticas, assim, foram criadas utilizando inteligência artificial, imagens falsas, e foram divulgadas, né, por aí. Isso gerou, enfim, um efeito dominó aí de problemas jurídicos, enfim, de problema de imagem, uma série de coisas, né? Então, conforme essas coisas forem acontecendo, a gente vai ter que ir criando soluções, mas em alguns momentos as coisas vão acontecer antes, os problemas vão acontecer antes da gente ter a solução ou a forma de conter, né, esse problema. Mas das coisas que a gente já conhece, acho que tem 3 aspectos aqui que a gente precisa prestar bastante atenção. Primeiro, aquilo que eu comentei no início, né, a respeito, principalmente quando a gente fala, né, de recrutamento de seleção e tal, essa é uma das grandes discussões, é a questão do viés algorítmico, né? Então, a gente precisa garantir que o algoritmo que está sendo usado para fazer aquela seleção, enfim, né, tenha total condição, né, de garantir equidade e evitar discriminação nos processos. E essa discriminação pode vir de várias direções, né? Pode ser geográfica, pode ser de raça, pode ser de gênero, enfim, uma série de coisas. Pode ser de idade, né? Então, se a gente quer garantir, né, esse ambiente de trabalho justo e que o processo seja justo, seja transparente, etc., a gente precisa ter muito cuidado e muita atenção para que esses vieses, né, não aconteçam nos algoritmos que a gente for usar. Eu coloquei aqui também como sugestão, tem um documentário, tá na Netflix, chama Code Bias, isso é super interessante. Ele começou com uma estudante do MIT, se não me engano, que num trabalho ali de uma das matérias, né, do curso, tinha que inventar um produto, tal, não sei o que utilizasse ali inteligência artificial e reconhecimento facial. E ela, não importa o que ela fizesse, o software não reconhecia ela quando ela usasse no espelho. A ideia era ela ia olhar no espelho e viriam mensagens motivacionais, né, para ela ali logo de manhã, por exemplo.
e não reconhecia ela, e ela é uma pessoa negra, né? E aí, bom, ela pensou, pô, será que é o cabelo, que é muito detalhe, o reconhecimento não está funcionando? Comprou uma máscara branca, lisa, assim, né? E colocou, e aí funcionou. Eu falei, poxa, será que tem algum viés aqui? E aí começa a história toda, né? E muito do que ainda está sendo discutido, por exemplo, no Senado americano e etc., teve como uma das origens esse estudo dela, né, na faculdade e tal. Então é bem interessante, fala bastante sobre essa questão dos vieses e tudo mais, principalmente com o reconhecimento facial e a aplicação do reconhecimento facial em várias outras coisas, né, âmbito jurídico, âmbito de segurança, segurança pública e tal, né? Uma outra questão também importante é a questão da privacidade e proteção de dados. Então, enfim, LGPD tá aí, tá valendo e é assim muito mais comum do que a gente imagina as empresas terem muitas dúvidas a respeito disso. Eu posso ou não utilizar, principalmente quando a gente está falando de informações das pessoas, né, colaboradoras dessa empresa, mas são informações profissionais, eu posso usar, não posso usar, posso considerar, sei lá, um histórico dessa pessoa numa análise que eu estou fazendo e por aí vai, né? Então, são preocupações muito relevantes, né, relacionadas ao uso dessas informações e as diferenças que tem. Por exemplo, a gente ouve muito falar assim, não, mas isso é dado sensível. O que é dado sensível? Isso não é um dado sensível porque é o e-mail corporativo. Bom, e aí vai. Mas, por exemplo, teve um caso no início do ano passado, acho que foi no estado do Mato Grosso, de uma moça que foi demitida e depois ela foi processada por conta de informações que acharam no WhatsApp que acabou ficando aberto no desktop dela, né? Só que daí a coisa começa a complicar, porque o WhatsApp a mensagem era pessoal. O WhatsApp era o espelhamento no desktop, né, do WhatsApp que estava no celular pessoal dela, não era o celular da empresa. A empresa pode usar esses dados ou não? Posso usar isso como uma informação relevante, enfim, para a discussão que se criou lá entre a empresa e essa pessoa ou não? E aí virou assim uma discussão que a gente tem pouco histórico ainda para embasar, né, a defesa ou a acusação, ou enfim, a discussão de casos como esse ainda está muito embasada no que a gente tem como histórico, né? Só que esse tipo de problema não existia anteriormente. Então, a discussão sobre isso ela é muito, muito maior do que assim, o celular é pessoal ou da empresa? Estava na rede da pessoa ou na rede, sei lá, na rede corporativa, né? Enfim, então são questões delicadas que para várias delas a gente já tem resposta, já tem direcionamento, mas para tantas outras não. Então é muito importante ter bastante transparência, bastante clareza, ter os termos de consentimento e tal na empresa para que isso não vire, enfim, uma bola de neve, né, de problemas. E uma outra coisa é a aceitação e a adaptação. Então, não há dúvidas que existe uma, uma certa resistência, né, ao uso da inteligência artificial, enfim, por alguns setores, por alguns grupos e tudo mais. Mas, enfim, é o que está aí, duvido que volte atrás, né? Assim, não dá mais para usar aquela expressão foguete não dá ré, porque agora dá, né? Foguete dá ré. Mas, enfim, a gente precisa superar essas resistências, né? Resistência à mudança, resistência à mudança tecnológica, mas que isso seja feito, assim, com transparência, com empatia, né? Porque, como eu coloquei aqui, por exemplo, como exemplo, né? A gente tem aí algumas empresas mais longevas, né? Que tem, sei lá, 80, 90 anos de empresa e que, de repente, você tem 5 gerações. Em termos de idade, né? Você tem 5 gerações trabalhando dentro dessa empresa. Você tem lá as pessoas entrando como menor aprendiz ou, sei lá, como estagiárias, trainees com 18, 19, 20 anos, e aí, de repente, você tem lá num conselho de administração ou uma alta liderança uma pessoa que tem seus 70, 80 anos de idade e está em plena forma, em plena atividade. E todo mundo entre os 18 e os 80, né? Como que a gente fala disso? Como que a gente lida com isso? Como que a gente fomenta a utilização dessas novas tecnologias com públicos tão diferentes, né? Com motivadores tão diferentes, com backgrounds tão diferentes e com fluência tecnológica tão diferente. E isso não pode ser uma coisa discriminatória ou uma coisa que
seja contra, né, o desenvolvimento daquela pessoa dentro da empresa, ou enfim, em qualquer ambiente. Então, como que a gente consegue quebrar um pouco algumas barreiras, né, e trazer a possibilidade das pessoas incrementarem ali o seu rol de habilidades, de competências, né, de uma forma que seja relevante tanto para a pessoa quanto para o ambiente ali onde ela está inserida, né? E que essas preocupações, assim, poxa, será que eu vou perder meu emprego, né? Isso não vire uma pauta a ponto da pessoa, de repente, se desmotivar e, de fato, ser demitida, mas é que não, a demissão dela não tem nem nada a ver com a tecnologia, tem a ver com a desmotivação dela, o desengajamento dela em relação ao trabalho. Mas se for ver lá a causa raiz, está ligado a uma insegurança ou essa certa resistência a essa mudança. Então, olhar para isso, enfim, né, com empatia, com estratégia, né, e com um bom direcionamento para que a gente consiga criar aí o ambiente e as condições necessárias para que as pessoas surfem, né, esta onda e aproveitem da melhor forma as tecnologias disponíveis aí para a gente. E como que a gente pode, então, se preparar, né, naquela brincadeira assim, o que eu posso fazer segunda-feira, né, para já começar a falar disso ou enfim, né, aplicar isso na empresa? Acho que uma primeira coisa é entender as necessidades da empresa, então, assim, ter clareza, né, do alinhamento, visão curto, médio e longo prazo, ou, enfim, planejamento 5, 10, 20 anos. Outro dia eu vi uma pessoa falando, o nosso planejamento 3, 6, 9. E alguém perguntou, 3 anos, 6 anos, 9 anos? Você, não, planejamento 3 meses, 6 meses, 9 meses. Não dá para planejar mais de um ano. Né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, então é como a gente consegue dar uma olhada assim na empresa, entender as necessidades, fazer uma análise ali de onde que poderia ter algum ganho, quais são as necessidades, quais são os desafios, né? Se a gente olhar desafios específicos de RH, de comunicação interna, né? Onde que a gente pode identificar ali oportunidades, mesmo que seja inovações incrementais só ali nesse processo, naquele processo, mas que de alguma forma é meio que a porta de entrada, né, dessas novas tecnologias na empresa. Uma outra coisa é treinar a equipe. Então, assim, se essa ainda não é uma pauta na empresa, como é que eu posso trazer esse assunto, né, para dentro? Como que eu posso começar a falar disso de uma maneira positiva, né, otimista e que tenha como direcionador a otimização ou o ganho de produtividade, por exemplo, ganho de performance, né? Então, começar a treinar a equipe nisso de uma forma mesmo que seja suave, né, sem ser um super treinamento técnico. E a outra coisa, assim, dentro dessa análise do primeiro ponto ali, né, identificar que processos que hoje a gente tem aqui na empresa que eu poderia ter um ganho expressivo, né, se eu colocasse alguma coisa de inteligência artificial nesse processo, né? E hoje, assim, olhando coisas que são de de uma aplicação muito rápida, né, de uma implementação muito rápida, por exemplo, o chat tira dúvidas de RH, esse é um coisa que tem uma implantação rápida e assim, a visibilidade do resultado é muito rápida também, né? O indicador muda muito rapidamente, né? Toda a questão ligada à produção de conteúdo, né, da empresa, então desde comunicados internos, peças internas, até, enfim, para fora também. Isso é outra coisa que muito rapidamente é possível de ser implementada. E o impacto disso, né, a mensuração dos resultados também é rápida, né? E, por exemplo, na criação de material ou na revisão do processo de onboarding, né, mais personalizado. É uma outra coisa que dá para se pensar também e de uma aplicação também muito rápida, né? E dentro desse contexto, como que a gente, como Work Hub, pode ajudar? Né? A gente, como eu falei, tem alguns produtos de portal, né, de intranet, de extranet, portal B2B, que agrega muito, né, na fluidez da comunicação, na gestão de conteúdo, gestão de comunicação, de documentos e tal, ajuda muito na otimização desses processos internos. E como eu falei, com uma entrega muito rápida. Eu costumo brincar que quem já participou de um projeto de intranet tem uma história triste para contar, né? Então, a gente vem para mudar um pouquinho essa lógica e transformar isso aí numa história feliz, né? E a gente tem uma série de produtos e serviços, né, em torno desse produto principal que é a intranet,
para ajudar e para apoiar as empresas, né, nesses diferentes desafios. Então, vão desde a gestão de conteúdo, né, para ajudar no engajamento e em tornar viva a comunicação interna e deixar de ser só aquele monte de e-mail, né, que vai para todo mundo. Serviços técnicos de SharePoint, Office 365, a gente está muito bem inserido dentro do mundo Microsoft, né, licenciamento Microsoft, além de alguns outros produtos como integração com Teams, chat, bot para RH, módulo de inteligência artificial, focando nisso, na geração de conteúdo, e além de uma série de parcerias com outras empresas de benefícios, TV corporativa, enfim, outros serviços que conseguem ajudar a criar uma experiência para o colaborador que seja uma experiência mais completa, né, e mais positiva também, junto com vocês. Hoje a gente atende mais de 100 empresas, né, são mais de 240 mil pessoas utilizando todos os serviços aí da WorkHub. Se vocês tiverem interesse em ver uma demonstração do produto, pode mandar uma mensagem para a gente ou põe ele no chat, o time pode agendar uma conversa com vocês, né? E para finalizar aqui a nossa conversa, a pergunta que eu sempre deixo para os nossos clientes: que tal começar a próxima semana com inovação na sua empresa? Queria agradecer muito a presença de vocês até aqui e abrir se alguém quiser fazer alguma pergunta ou tiver algum comentário, fico à disposição aqui também para responder.